Eu falei assim, eu tenho medo disso, tenho medo daquele outro, tenho medo de altura, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de morrer. Este é um medo que às vezes muitas pessoas têm medo de morrer, às vezes falam assim, eu tenho medo de adoecer. E daí é engraçado quando a pessoa fala, eu tenho medo de adoecer, quando você vai puxando, o adoecer que ela tem é de repente, depois dessa doença virar uma morte. Ou então de não ter pessoas que cuidem dela, ou então ficar dependendo de outras pessoas. Então, daí o medo não é a doença, mas o medo é depender de outras pessoas. E daí a pessoa acha que se eu ficar, a forma que eu vou depender de outras pessoas, se eu ficar doente. Se eu fico doente, não posso me cuidar, vou precisar de alguém, e daí não quero essa saia justa. Então, o medo não é a doença, mas sim o ficar dependente. E daí eu quero que vocês aqui vão pensando o que é que, de repente, te dá aquele medo. Tem pessoas que têm medo exagerado até do que as pessoas vão pensar, né? O que vão dizer de mim, né? Ali outra colocou aqui, né? Medo de andar de avião, né? Ali outra. Então, quer dizer, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E se eu errar? Medo de errar é um medo muito comum também, né? Que as pessoas falam, nossa, se eu não faço algumas coisas porque eu fico com medo de errar, né? Então, também, às vezes, a gente tem medo de tomar algumas decisões, né? Então, como é que eu vou tomar uma decisão? A gente posterga decisões. Isso tudo são medos. E tudo isso são medos que estão falando da gente, né? Falando de nós, falando do que ele está te revelando. Então, eu vou até aqui escrever esses medos que eu estou colocando, né? Medo de me expor, só para a gente ver o que vai estar por detrás. Né? Qual outro medo que eu falei aqui? Medo de avião, né? Que pode que vocês escreveram aí. Medo de não tomar decisão, né? De não tomar decisão. Está um pouco baixo, é isso? Está um pouco alto? O que é que você está fazendo esse movimento? Tem alguém fazendo esse movimento e eu não estou conseguindo decifrar. Pedrão, decifra para mim que movimento é esse. Ah, tem que falar mais alto? Tem que falar mais baixo? Não, tem que ficar assim, eu não sei, entendeu? Medo de não saber interpretar os sinais aqui da rádio, entendeu? Esse é o medo, de algum fora, esse medo eu não tenho, porque fora é o que eu mais dou mesmo, então já me acostumei. Aí tem uma outra coisa, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente acaba... o que faz, às vezes, a gente vencer os nossos medos? Quando realmente você vivencia todos eles. Então, você começa a vivenciá-lo daqui e de lá, que daí, então, você acaba... já não tendo mais esse medo, porque você vê que ele não é um bicho-papão, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de falar em público, porque tem medo de gaguejar, de dar branco, de dar isso, daquele outro. Daí, na hora que você fala em público e deu esse medo, você já gaguejou, perdeu o medo, né? Porque você já sabe que aquilo lá não acontece nada demais. Qual o problema que você, de repente, gaguejou? Qual o problema que você falou assim, olha, perdi o fio da meada, estava falando uma coisa, mas agora não, né? Não sei qual outra. Eu vi ali aqui no Face que a pessoa falou medo de dirigir, não é isso? De dirigir um carro. Então, né, todos esses medos. Então, vamos ver o que é medo de errar, que eu coloquei para vocês também, não é isso? Que é um medo muito comum. Né? O que estaria por detrás, né? Deixa eu ver aqui outros medos que ela está aqui. Eu estou vendo aqui no Face para ver o que as pessoas aqui estão falando aqui dos medos deles. Né? E daí eu tô aqui, ó. Medo de tudo, Célia? Ah, pelo amor de Deus, selecione um. Esse de tudo tá muito generalizado, eu não vou conseguir me revelar. Vou dizer que você é uma pessoa que tá o tempo inteiro dispersa demais. Quando a gente fala medo de tudo. Medo da morte, a Fátima ali, né? Medo de morrer, né? Isso daqui a gente diz sempre que quem diz que não tem medo da morte é porque nunca morreu, né? Então, aí fica, não dá pra ter. Essa experiência não dá pra gente ter, né? Que eu falei assim, ó, só você, aquilo que você tem medo, vai atrás, realize aquilo, né? Então aí, ó, medo de tomar decisões, né? É isso aí, isso que eu já tinha colocado aqui. Porque o medo de tomar decisões significa que você tem que se posicionar. Então, vamos aqui pegar estes medos, deixa eu ver se tem mais algum aqui. E não dar conta de me manter financeiramente. Aí, ó, medo de não dar conta. Né? Esse aqui é né, não ser suficiente, não ser bom o suficiente, né? Solidão na velhice, né? Não precisa você ficar velha para ficar na só, não. Tem gente que fica só mesmo jovem, né? A solidão seria ali, né? Esse medo do futuro, né? Que seria o medo do desconhecido, né? Ó, vocês percebem quantos medos que a gente tem? Quanta coisa, né? Agora, o que tá de bacana nisso daqui, né? Medo de ficar doente, já coloquei ali. O que tem de comum nesses medos? Eu vou aqui repetir para vocês esses medos que a gente selecionou aqui, que já tá bom. Medo de me expor é algo que vai acontecer, certo? Se eu me expor, tá ali. Medo de andar de avião, se eu for andar de avião. Né? Medo de tomar uma decisão. Quer dizer, eu tenho alguma coisa onde eu terei que tomar uma decisão.
né? Medo de errar, quer dizer, eu ainda não errei, eu estou com medo de errar. Eu tenho com medo da morte, a morte ainda não chegou, é algo que vai acontecer. Medo de não dar conta, eu por enquanto estou dando conta, se alguma coisa acontecer eu não vou dar conta lá. Né? O medo do futuro, exatamente, nada está acontecendo, mas eu estou projetando alguma coisa ali no futuro. Medo de ficar doente, eu ainda não estou doente. Mas pode ser que eu fique doente, então eu tenho esse medo. O que tem de comum nesses medos? Nós estamos sempre num e se. E se acontecer? Nós estamos sempre projetando alguma coisa que não existe no momento presente. O medo, ele te coloca, quando a gente fala assim que tem o lado positivo do medo, que é a única coisa positiva dele, não tem outras coisas, mas a mais que chama mais atenção é justamente o que ele nos traz uma cautela. Então, aquela coisa de uma atenção a alguns pontos, né? É só isso. Então, você toma atenção, tomou atenção, o medo vai embora. Mas aqui, o que tem de comum, toda vez que a gente tem um medo, então o que ele está revelando primeiramente para nós? Que nós estamos vivendo num tempo que não existe. Quando eu falo que toda emoção negativa e o medo em específico que nós estamos falando, ele é uma criação da nossa mente, é uma ilusão, é uma criação de ilusão, porque ela ainda não existe. Então, você está apavorado por algo que não está acontecendo neste exato momento com você. Mas como a sua mente tem essa capacidade, né, de ir para frente e ir para trás, você está trazendo, né, e está saindo do tempo presente para ir num outro tempo que não existe. Daí o seu espírito começa a vibrar num tempo que não existe. Você desocupa a sua casa, que seria o seu corpo, porque a sua mente te coloca numa outra frequência. E daí o seu corpo fica aqui vazio e aqui você fica vulnerável. Então, aqui sim é realmente um momento de dar preocupação, porque é como se você estivesse mesmo suscetível a que tudo isso aconteça. Porque a sua força, a sua potência só existe no momento presente. No momento em que você coloca ele no futuro, você está simplesmente deslocando uma potência sua do presente. Então, podemos combinar aqui entre todos nós que o que há de comum no medo é sempre algo que está por acontecer e não algo que está acontecendo. Ou seja, é uma ilusão, uma criação nossa de um e se, certo? Então, aqui é este e se que ele está revelando para você que você não está vivendo no momento presente. Que você está vivendo no momento que as coisas ainda não aconteceram. Que às vezes, algumas vezes, quando você comenta com alguém sobre os seus medos, a pessoa fala assim, nossa, mas por que você está com medo disso? Mas isso, né, a probabilidade disso acontecer é ínfima. E pode até nem acontecer. Não é mesmo? Pode não acontecer nada disso dali. Agora vamos olhar uns medinhos específicos também para ver o que é que há de comum neles. Quando eu falo medo de me expor, né, eu estou com medo de uma avaliação do outro. O outro pode me avaliar de um jeito que eu não me vejo daquele jeito. Então, eu tenho uma autoavaliação, ou eu quero, ou a minha autoavaliação ela é 10, né, dentro da minha autoavaliação, e eu quero que todos reconheçam que eu sou 10. E se alguém não reconhecer que eu sou 10, eu então já nem me exponho, porque vai ter uma discordância entre como eu me vejo e como o outro me vê. Né? E daí o que vem? Vem um incômodo que te coloca a pessoa num pouquinho menor. Vai que alguém te veja como 7, você é 10, né? Então essa diferença faz com que você se sinta menos. Então aqui o medo de se expor, na realidade, é o medo de se sentir inferior. Tá? De me inferiorizar diante de um conceito que eu tenho de mim mesma. O não tomar, vamos colocar o medo de errar. O medo de errar está na mesma situação. Né? Também aquele sentimento, como é que eu posso, Maura de Albanese, fazer alguma coisa errada? Imagina, como? Eu não posso errar, porque eu tenho um conceito de mim que sempre acerto, que estou tudo correto, que sou a the best, que faço o melhor, que pipipipá, papapá. Como que eu vou fazer alguma coisa e vou errar? Então, também eu estou com um conceito de mim, né, de que sou muito acima, né, e que não posso, então, dar nenhum passo, porque eu poderia errar. Então, aqui também vem aquele sentimento de inferioridade. Quem é que nunca erra? Eu digo sempre que a única pessoa, o único ser que a gente fala que não erra, que tem uma sabedoria, uma inteligência, é Deus. Então, normalmente, a pessoa que está com medo de errar, ela está ocupando um lugar que não é dela, que é o lugar de Deus. Ser humano erra. A gente aprende com os erros, faz parte do aprendizado errar. E o erro não é ruim. O erro só é ruim quando você erra sabendo. É como aquela frase que eu acho bárbara do meu pai, que ele diz assim, já fiz muitas coisas erradas, mas nunca errei.
Quer dizer, a hora que a gente reconhece que a gente fez besteira. Mas no momento que você estava fazendo, você não estava com a consciência de que estava errado. É isso que ele quis dizer. Ele não tinha essa consciência. Então, aqui, o medo de errar, ele também está te colocando no sentimento de inferioridade, de superioridade, né? Porque toda vez que a gente se sente inferior é porque a gente teve uma ideia nossa acima, né? E alguma coisa te colocou. Então, tem aqui essa coisa de eu não posso e está aqui no lugarzinho de Deus, certo? Então, Deus não pode errar e você não está no lugar errado. Está se colocando numa posição errada. A hora que você chega e fala assim, nossa, eu posso errar, eu sou um ser humano, posso acertar, posso errar, posso fazer qualquer coisa, não há problema nenhum nisso. Isso não vai fazer você se sentir menos, né? Então, quando você começa a sentir medo, você começa a ficar nesse sentido. Quando você coloca aqui o medo de não vou dar conta, né? Quando você diz eu não dou conta de algo, também você está vendo que o problema ou a situação, ela é maior do que aquilo que você supõe da sua própria condição. E quando você diz eu não vou dar conta, também, quando você começa a fazer alguma coisa e você não dá conta, você logo vai se submeter à crítica ou julgamento do outro. Essa crítica e esse julgamento poderão te machucar profundamente, porque daí você vai ficar exposto que você não é tão bom assim, porque você não deu conta de tal serviço. Então é melhor eu não fazer nada. Então perceba que a gente vai não fazendo, e o que é esse medo de não dar conta? Também, de novo, como que você, a belezura das belezuras, não vai dar conta de tal serviço? Então, para você não se submeter a este julgamento e não expor um sentimento de inferioridade, de superioridade que você possa ter, você não faz. Porque daí você não fez, não é que você não deu conta, você simplesmente não fez. Então, percebendo o que o medo está revelando de nós, não importa qual é o seu medo. Na hora que você fala assim, eu não... medo de tomar decisões. Essa aqui é o último. A gente paralisa na hora que vai tomar uma decisão. E na hora que você tem que tomar uma decisão, você ainda pergunta para João, para Pedro, para Maria, para vizinho, para cachorro, para o gato. Pergunta para todo mundo, e aí, o que eu faço? O que eu vou para a direita ou para a esquerda? O que eu vou fazendo? É aquela agonia, porque é a hora que você tem que se bancar. Na hora que a vida te exige que você tome uma decisão, você tem que falar assim, eu vou fazer isso, eu sustento esse meu querer. Daí a gente vai postergando decisões. Porque também é muito mais fácil você falar que você ficou indeciso, que você está indeciso, que você está pensando, que você está refletindo. Tudo bem, você pode ter um tempo de pensar, refletir, mas quando isso, né, é uma decisão que você tem que tomar e já passou muito tempo, né, e as coisas estão acontecendo e você não tomou nenhuma decisão, isso está colocando qual que é o medo, né, nisso daqui? De tomar uma decisão errada. De você depois se arrepender de ter tomado uma decisão errada, ou seja, você não foi inteligente o suficiente para tomar uma decisão boa, uma decisão que você venha se orgulhar. Que as pessoas dizem, nossa, mas olha só o que a pessoa decidiu fazer, olha que estúpida que essa pessoa foi. Também é o medo de ser retalhado, de ser julgado, de ser criticado, de não reconhecerem. Então daí você também não decide nada. De novo, não tomar, né, não tomar decisões, medo de não tomar decisões, nós estamos falando do quê? Inferioridade, superioridade. Nós estamos falando do quê? De uma pessoa que não se permite errar. Nós estamos falando do quê? De uma pessoa que quer sempre ficar numa posição aqui altinha, né? Sem se expor absolutamente nada, não expor as suas fragilidades e não reconhecer qual é a sua real potência. Fica o tempo inteiro brigando com a ideia que você tem de si e aquilo que você realmente é. E se a gente for ver todos os outros medos, eles vão cair nisto daí. Vão cair exatamente nisso. Quando você fala no medo de avião, você vai perder o controle. A gente está falando praticamente isso. Você perde totalmente o controle, você está lá imerso. E daí, o que essa pessoa, quando a gente fica com esses medos? Eu não vou tomar decisão, eu não vou dar conta disso, não vou dar conta daquilo. O que ela faz? Ela, pelo menos, ela para de fazer alguma coisa. Ela para, ela não faz, ela paralisa e ela não corre esse risco. Na hora que você está dentro de um avião, acabou, neguinha. Né? Você já tomou uma decisão lá atrás de entrar nesse avião e perdeu sobre o controle. Não adianta o que você vai fazer ou deixar de fazer. Você está submetido agora a um piloto, a uma aeronave, e entregue. Então, é neste momento que vem aquela total falta de controle, porque na hora que eu estou aqui numa posição de superioridade, que eu estou querendo me manter, então eu não me arrisco, não faço as coisas, eu estou minimamente me achando segura. E nesta hora, no que você está num avião, você está insegura. Na hora que você vai dirigir um carro também, porque por mais que você saiba dirigir, você também depende de outros fatores de trânsito, de outras pessoas, coisa e tal. Você também está ali, né? Pode bater o carro, pode fazer alguma coisa. Quem é o errado, quem não é errado. Dificilmente alguém bate o carro e assume, o erro foi meu. Sempre foi o outro que não brecou, foi o outro que não deu certo, foi o outro que não sei o que lá. Não, foi você que também não esteve atento ali naquele momento.
Erro pode ter sido também a falta da seta do outro, mas isso não justifica. Então, tem todos esses medos. O que ele está dizendo para nós? Né? Que você está o tempo inteiro com uma ideia sua, que não é real, tem medo de confrontar aquilo que realmente você é e se sentir inferior com aquilo. Então, você trava os seus braços e nada realiza. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o pecado capital por detrás deste medo? Qual é? Qual é o pecado capital, né, que está embasando, sustentando todos esses medos? Quem é que pode me dizer aí? Quem é que pode me dizer aí? Domingos falou que não tenho medo de nada. Domingues, pensa um pouquinho, que um pouquinho de medo de alguma coisa a gente sempre tem. Tá? Pode não ser aquele medaço que te paralisa, mas uma coisinha aqui, outra ali, sempre tem. Tá? Pode ser que no momento você não esteja com nenhum. Qual é o pecado capital? Quem é que vai aqui, né? Dizendo qualquer. Preguiça, não, Elani, não é preguiça. O orgulho tá ali chegando, André, exatamente, porque a gente pode colocar o orgulho como se fosse uma vaidade. O pecado capital que sustenta o medo é a vaidade. Porque a vaidade é aquela, eu não posso, eu sou tão vaidoso, tô aqui tô cheio das minhas coroa, sou o the best, sou o melhor, não vou errar, não vou me arriscar, não vou tomar decisões erradas, né? Não vou me expor aqui para ter que ficar, que eu sou aqui o the best. Então, eu tô aqui em cima, olhando todo mundo de cima para baixo, com aquela ilusão de que sou maior do que todo mundo. Então, tem uma vaidade, uma baita vaidade. Então, quando você se deparar com algum medo, você fala, eu estou aqui exercendo, neste momento, meu pecado capital da vaidade. E o pecado capital da vaidade, ela puxa e chama qual virtude? Porque todo pecado elicia em nós a ativação de uma virtude. Qual é a virtude que vem, que você precisaria estar desenvolvendo para lidar com os seus medos? E para lidar com com essa sua vaidade, com este seu pecado. Qual que vocês acham? O que vocês acham que é? Né? Estaria aqui. A gente pode até colocar esse medo, quando ela fala assim, eu tenho muita insegurança, que é aquela insegurança falsa, né? Pode ser, se a pessoa tem medo da insegurança. Qual seria? Qual é a virtude? Virtude é a nossa predisposição em agirmos segundo o bom. Né? A nossa predisposição em fazer o bom. Exatamente aqui o pessoal está falando humildade, é isso aí, Laísa. É a virtude da humildade. E o que é a humildade? Senão eu reconhecer exatamente quem sou. Reconhecer as minhas qualidades, receber as minhas não qualidades, as minhas potencialidades, as minhas não potencialidades. E com isso não estremecer na base nem me sentir menos. O humilde não se preocupa com o que os outros vão pensar ou dizer, porque ele sabe o que ele é e o outro pode dizer o que ele quiser. Então você não vai se espantar, você não vai se chocar. O humilde tem tanta consciência de si, que se alguém chegar e relatar e expor aquela consciência dele, tá tudo bem. A pessoa vai falar assim, legal, você conseguiu me observar direito. Ou se ele falar alguma coisa muito, um impropério qualquer, você fala assim, não, você está equivocado. Não é bem assim. E tudo bem. Isso não haverá problema. Quando isso choca a tal ponto de você se paralisar e não conseguir realizar, é porque você está dando uma vazão muito grande a um pecado, ao invés de abrir de livre e espontânea vontade a sua virtude da humildade. Humildade não é se abaixar, não é se humilhar. Tem pessoas que confundem humildade com humilhação. Não. Humildade é reconhecimento das suas potencialidades. É você se olhar, saber o que eu dou conta realmente e o que eu não dou conta. E daí, se você não dá conta, também não tem problema nenhum você chegar e falar assim, gente, eu não dou conta desse serviço. É muito para mim. Como assim é muito para você? Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Não posso mais. E tá tudo bem. Se as pessoas vão falar, nossa, mas você é fraquinha, eu esperava mais de você. Eu sinto muito, você esperava mais. Eu também espero sempre mais de mim, mas neste momento é o que eu posso. Então, essa sinceridade, porque a humildade, ela vem junto com uma sinceridade. Em você ser autêntico consigo mesmo. O medo está sempre disfarçando. A gente está sempre criando uma mentira, uma ilusão e uma mentira sobre nós.
E vamos colocando aquela capinha assustadora do medo. É lógico que este medo vai fazer com que a gente cruze os nossos braços, que não alavanquemos na vida, que não tomemos as nossas decisões, que vamos vendo as coisas acontecerem e a gente vai ficando sentadinho ali naquele banquinho apavorado, mas pelo menos você não está se arriscando em absolutamente nada. E é engraçado que as pessoas, livremente, elas falam, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, como se não tivesse se expondo de jeito nenhum. Agora você vai saber que toda vez que você for falar, eu tenho medo de algo, ao invés de você falar, eu tenho medo de algo, você fala assim, nossa, eu sou tão vaidoso, mas tão vaidoso, que eu não vou tomar nenhuma decisão porque eu tenho muito medo de errar e ser julgado pelos meus erros. Eu ainda não consegui reconhecer exatamente o que eu posso ou não. Né? Se você falar assim, você estará sendo sincero com você. Esta sinceridade com você vai puxando essa virtude da humildade. Você percebe que você está sendo ali humilde de estar fazendo esse reconhecimento. Por hora, você pode até nem contar isso para as pessoas, nem falar isso para o outro. Você pode falar para si mesmo. Comece sendo sincero consigo mesmo, que os seus medos diminuem. Comece sabendo que você não tem um controle de tudo, que o seu medo de avião vai embora. Comece sabendo que você não está controlando também o seu futuro, o que vai acontecer ali ou acolá. O único controle que você possa ter é em cima das suas próprias potencialidades e você saber exatamente o quanto que você consegue carregar. É igual uma musculação. Se você vai fazer uma musculação, você tem que saber exatamente se você pega 5 quilos, 10 quilos ou 20 quilos. E se você quiser dar um de gostosão, pegar 20 quilos, podendo só pegar 5, não tendo um preparo para isso, você vai estourar alguns dos seus tendões e tudo mais. Você vai estourar o seu corpo. Então, não é feio você ir numa academia e pegar lá 2 quilinhos, enquanto tem umas pessoas pegando 20 quilos. Não tem problema nenhum. Se você quiser chegar aos 20 quilos, você vai fazer todo um treino, um fortalecimento para chegar a levantar 20 quilos. Então, também você não vai chegar e falar assim, eu não vou na academia, porque lá só vai ter gente pegando 20 quilos e eu só vou conseguir pegar 1 ou 2. É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente vai deixando de viver a nossa vida por uma vaidade, né, que vem mascarada com este medo. Né? Aparece este medo, que parece para você uma justificativa legal, mas na realidade você deixa de viver. Então, traga a virtude da humildade, seja sincero com você mesmo, porque aí você vai começar a trabalhar esta sua ilusão criada de medo. E vai parar de dizer, tenho medo disso, o medo daquilo. Ok? Afinal das contas, bicho-papão não existe. E você já cresceu o suficiente para saber disso. Então, deixe os bichos-papão para lá e, enquanto adulto, encare a realidade tal como ela é. E com isso, você consegue enfrentar os seus medos, destravar os seus braços, realizar aquilo que você quer, realizar aquilo que você não quer e saber que sim, você vai tropeçar e vai levantar e vai continuar caminhando com toda a dignidade de um ser humano em evolução. Ok? Bom, finalizando aqui o nosso programa com muita alegria, com toda a nossa sinceridade, tirando as máscaras do medo e enfrentando a sua realidade de corpo aberto, porque você sabe exatamente o que é, como é. E com este saber de si, você enfrenta os seus medos. Obrigado, até mais. Grande abraço para vocês.